Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 21, por favor. João 21. O Evangelho de João 21, do versículo 15 até o 19 nós vamos ler. João 21, do 15 ao 29. Glória a Deus por esses dias, que bênção. Bênção, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo feita. O Evangelho sendo pregado, as pessoas sendo alcançadas, e o nome de Jesus sendo glorificado. Isso é extraordinário, né? E é só o começo. É só o começo de muita coisa que a gente ainda vai viver aqui, de muita coisa que a gente ainda vai fazer aqui, em nome de Jesus. Tudo preparado por Deus. Muitas vezes a gente ora, aquela oração matinal, né? A gente abre os nossos olhos e pede, ora para o Senhor nos guardar, nos abençoar. E muitas vezes a gente pede para o Senhor abençoar o nosso dia, e isso não é errado, não entenda errado, continue fazendo isso. Só que existe um salmo na Bíblia que diz que Ele já escreveu todos os nossos dias. Então o dia de hoje já estava escrito, o dia da manhã já está escrito. Então a gente pode complementar essa oração e dizer: Senhor, me abençoa para eu entrar nesse dia, me abençoa para eu entender esse dia, me coloca nos teus planos. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos do Senhor, assim são os caminhos do Senhor, são mais altos que os nossos. Nós devemos planejar sim, devemos com certeza sonhar sim, mas como Jesus nos ensinou, sempre no final da frase, sempre botar: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque com certeza a vontade dele é sempre muito melhor do que a nossa. E esse é o grande motivo pelo qual nós estamos aqui essa noite. Amém? Glória a Deus, vamos lá? João 21, do 15 ao 19. E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: Sim, Senhor, sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado pelo teu Espírito, obrigado por tudo que já está acontecendo aqui, obrigado por tudo que aconteceu
E nós queremos te agradecer por tudo que ainda irá acontecer. Porque é a tua palavra sendo pregada, é a tua palavra sendo ministrada e o teu Espírito falando aos nossos corações. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor me dê graça, Senhor, sabedoria, que o Senhor me dê força para pegar a tua palavra, Senhor. Que seja uma noite extraordinária, Senhor, para as nossas vidas. E que a tua palavra, Senhor, ela possa cumprir esse propósito maravilhoso que ela tem cumprido na nossa vida. Que ela jamais vai voltar vazia, Senhor. Pelo contrário, primeiro ela fala aqui dentro, Senhor. E hoje não vai ser diferente. E que tudo isso aconteça para a glória do nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Hoje nós iremos falar sobre restauração. Um trabalho, vamos dizer assim, minucioso, no mínimo. Eu não sei se você já foi ou teve, ou quem sabe algum tipo de acumulador. Não sei se você tem na sua casa aquele quartinho que é aquelas coisas que geralmente todo mundo joga fora, tu vai colocando lá dentro porque tu diz assim, cara, daqui a pouco eu vou usar esse negócio. Daqui a pouco eu vou arrumar esse negócio. E vai colocando dentro daquele quartinho. E aquele quartinho vai enchendo. E aquele quartinho vai ficando cheio. E todo dia tu passa na frente daquele quarto e tu olha para dentro, nada, nenhum resquício de restauração em nada. E aquele quarto vai enchendo. Esse trabalho de restauração, ele é maravilhoso quando pronto. Porém, nós precisamos entender que para algo ser restaurado, ele foi usado e logo danificado pelo tempo, pelo uso, enfim. Para haver restauração, é porque algo foi depredado. Algo quebrou, sujou, enfim. E essa história de Pedro, o que João relata aqui, é exatamente isso. É Jesus fazendo nova todas as coisas na vida daquele que um dia ele já havia chamado. Esse texto que nós lemos, ele acaba, o pedaço que a gente leu, o verso 19, versículo 19, ele acaba da mesma maneira que aconteceu quando Jesus chamou Pedro. Você lembra? Pedro estava no barco, pescou a noite toda, estava limpando as redes, e houve aquela pesca maravilhosa. As redes se encheram a ponto de ter que chamar mais barcos para ajudar, enfim. E quando Pedro chega perto de Jesus, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, como se Jesus não soubesse. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, me segue, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. E muitas coisas na nossa vida é assim. Eu e você, nós fizemos planos, nós fizemos sonhos, Quem aqui nunca, nós homens talvez, não sonhou em ser um jogador de futebol? É ou não é verdade? Na escola, no ensino fundamental 1, aquelas matérias que diziam: o que você quer ser quando crescer? E é claro que a gente, com certeza, falou coisas que nem perto nós chegamos na nossa vida adulta. Alguns por intempéries da vida ou por situações que não colaboraram, porque, enfim, recursos, criação, cultura, não possibilitaram chegarmos nesse lugar. E isso tende a nos frustrar. Quando nós fizemos planos, quando nós traçamos um objetivo, ou quando nós recebemos um sonho, quando nós tentamos viver isso, e isso não desenvolve, isso não acontece, isso não chega onde nós pensamos que iria chegar, automaticamente algo dentro de nós quebra.
A gente, infelizmente, se frustra, porque é uma situação da vida. Não é pecado. É uma situação que acontece. A gente faz planos, a gente se prepara, a gente entra numa faculdade. Quantas pessoas você conhece que fez uma faculdade numa determinada área e nunca exerceu a profissão da qual estudou? Outras pessoas, Deus arrancou. Em tudo isso, o mais importante é você entendermos que não é aonde nós queremos, é aonde nós devemos. Porque a palavra do Senhor diz que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos caminhos. Quando nós entramos na presença de Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós precisamos entender que muitas coisas da nossa vida vão mudar por causa disso. Jesus nos ensinou isso na oração. Quando ele falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. E é esse lugar que nós precisamos atrair para a nossa vida. E existem até algumas coisas que são de Deus que a gente faz. Deus nos coloca em lugares que a gente começa, porém nós temos uma dificuldade tremenda em entender processos. A restauração é um processo. Você pega um vaso. A Bíblia nos classifica como vaso, em alguns versículos. Você pega um vaso e você olha um vaso defeituoso, quebrado, sujo, enfim. Ao primeiro olhar você diz: cara, esse negócio aí vai dar trabalho, não sei nem se vale a pena e tal. Porque o processo de restauração, ele toma tempo. O processo de restauração, às vezes, nos toma recurso. Às vezes é dolorido. Esse processo de nos tirar do lugar de frustração e nos levar para o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, de imediato, é ruim. Por quê? Porque nós não somos oniscientes. Nós não temos o atributo do Senhor para saber aonde nós vamos estar daqui a um ano. E eu tenho uma ótima notícia para você essa noite. Que daqui a um ano você vai estar num lugar muito melhor do que onde você está hoje. Se assim permanecermos na presença do Senhor. Porque assim é a nossa vida. E particularmente assim é a minha vida. Desde que eu me converti em 2013, tem sido assim. Pelo menos eu tenho lutado para ser assim. Por quê? Porque como que eu vou contra a palavra? Como eu vou contra o Evangelho, que diz que é sempre uma boa notícia? Que coisas novas vão surgir. Então, para mim, na minha cabeça, todo ano que passa, isso não é um misticismo, é algo pessoal. Todo ano que passa, a minha luta é sempre para estar num lugar melhor do que eu estava o ano anterior. Isso aconteceu até ano passado. Todos os anos. Deus sempre fez coisas extraordinárias na minha vida, na vida da minha esposa, na minha casa, na minha família. Porém, ano passado nós passamos um processo muito difícil. E eu estava conversando com o bispo essa semana que eu gostaria de testemunhar isso, porque é a primeira vez em público que eu vou falar sobre isso. Talvez você não saiba, mas eu e a Vanessa, a gente já foi pastores de igreja em Penha. Nós pastoreamos uma igreja por mais de 2 anos em Penha. Fomos chamados pelo Senhor. O bispo Fernando, naquele tempo, recebeu uma palavra do pastor dele, que é o bispo Flori, a qual disse que havia pastores naquela igreja que poderiam continuar o trabalho. E nós estávamos ali e foi extraordinário o que o Senhor fez. Foi maravilhoso o que o Senhor fez. O Senhor sempre nos agraciando com a bondade. E sempre que eu e você entramos em um lugar novo, o nosso coração se enche. É assim desde a nossa conversão. É ou não é verdade?
Quando você se converteu, com certeza você pregava para cadeira, para caixa de som, você pregava para todo mundo. Se um passarinho tivesse pousado no fio, você dizia: ei, Jesus é bom, o tempo inteiro. E sempre que acontece algo novo na nossa vida, sempre que a gente chega em alguns lugares, acessa alguns lugares, o nosso coração se enche. Por quê? Porque a gente sabe que com o Senhor, experiências extraordinárias vão acontecer. Deus vai agir como Ele sempre agiu, porque Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus chamou, logo Ele vai fazer. Assim como está acontecendo aqui, assim como vai acontecer em várias igrejas onde o Senhor vai plantar, o CI vai continuar acontecendo, porque é o Senhor que chamou e é o Senhor que é o maior interessado que o reino dele se propague. E conosco não foi diferente. Foi um tempo maravilhoso, onde a fé era inabalável. Nós, pastores de igreja, a gente olha um lugar que você olha como um vaso quebrado e diz: cara, deixa isso daí fechado, porque é capaz de alguém até pegar tétano aí dentro. Não entra aí, não abre a porta, porque pode sair algum dinossauro daí. A gente olha para esses lugares e vê uma igreja pronta. E é por isso que o nosso coração enche, porque a gente só para quando a igreja está pronta. É por isso que a gente é do jeito que é. Por isso que a gente consegue um negócio hoje, já foi, já está feito. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo objetivo? Qual que é o próximo desafio? O que a gente vai fazer agora? O ele está à mesa, tá? Em terça e quinta, tá? E quando é que a gente vai abrir o próximo dia? Não precisa ser evidente para ler a mente do bispo. O bicho já deve estar pensando: meu Deus, daqui a pouco está todo dia da semana, daqui a pouco a gente vai alugar a salinha aqui do lado em nome de Jesus, e vai ter um chuveiro, e vai ter um lugar para eles virem sentar, ouvir a palavra, uma televisãozinha, passando louvor do Aleluia. Meu, vai ser extraordinário, essas pessoas vão poder experimentar o favor de Deus na vida delas, porque é assim que funciona. E conosco lá não foi diferente. O galpão fechado, uma tragédia. Eu entrei rindo, e todo mundo que estava comigo entrou meio: o pastor é meio doido, mas tipo assim, se ele está acreditando, vamos nessa. E não é loucura, é fé. Por quê? Porque fé é o firme fundamento de coisas que a gente não está vendo, mas que a gente acredita com todo o nosso coração. E quem está em Deus, não existe nada e nem ninguém que tire isso de dentro de nós. E isso não é um atributo exclusivo de nós, pastores. Isso pode começar a acontecer na tua casa, na tua família, na tua empresa, no teu negócio. Você precisa enxergar as coisas com a fé, não com os olhos físicos do momento, não, porque a fé é o que Deus vai fazer, é onde Deus vai colocar a gente. Então eu e você, talvez hoje olhamos para alguns lugares e tipo assim, não está do jeito que a gente gostaria, mas e onde está a nossa fé? A nossa fé acessa esses lugares que a gente gostaria que estivesse? A gente precisa viver isso. E todo dia era uma novidade. Estava na igreja varrendo, limpando, tirando, porque a restauração é primeiro tirar o entulho, primeiro limpar, primeiro tirar o lixo. E estava lá, aquele trabalho, e sempre ligava alguém: pastor, está na igreja? Cara, estamos aí. Pastor, está chegando tijolo. Pastor, está chegando areia, está chegando cimento, está chegando... Pastor, compramos um ar-condicionado. É assim que funciona. É assim que funciona. E continua funcionando, é assim. É ou não é, Will? É assim, né? Glória a Deus que continue sendo assim. Porém, existia um momento no meio dessa história que, quando aconteceu, eu fiquei sem entender. Porque nenhum pastor de igreja pensa em um dia fechar uma igreja. Nenhum pastor de igreja pensa em ter que sair de um lugar e olha as ovelhas que
são do Senhor, mas que tem um laço de amizade, de afeto, e cara, o que nós vamos fazer? Para onde a gente vai? Não, a gente vai para a sede, tá, mas o pessoal que não consegue ir, o que nós vamos fazer? Vamos fazer connect, tá, mas não é a mesma coisa, o pessoal vai acabar debandando, a gente vai perdendo o laço e é inevitável que aconteça. E esse é o momento onde a nossa fé é abalada. É nesse momento onde a frustração bate. Sabe por quê? Porque nós temos um problema de fábrica que veio lá do Éden, de querer saber o motivo porque algo aconteceu. A minha maior pergunta para o Senhor é: Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, eu estava em pecado, eu errei, o que eu fiz? Por que o Senhor fez isso? Por que isso aconteceu? Meu Deus, era a tua igreja, é o teu povo. Como é que esse negócio fechou? E isso, irmãos, não são dias, não são meses, são anos. E é a pergunta martelando dentro da cabeça. E essa história é a história de Pedro. Você imagina Pedro andando com Jesus, vivendo tudo que viveu com Jesus, sendo impulsivo da maneira que sempre foi, sendo sempre o primeiro a se manifestar, sempre o primeiro a querer fazer, sempre um dos primeiros a receber. Certa vez, quando perguntaram, Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês estão andando por aí, quem eles dizem que eu sou? E alguns discípulos disseram: Senhor, uns dizem que tu és João, uns dizem que tu és Jeremias. E Pedro se levantou e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: bendito é você, filho de Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, pessoas que têm muita iniciativa de fazer as coisas, muitas vezes até acabam colocando os pés pelas mãos. Mas na maioria das vezes, elas recebem mais do que os outros, por causa dessa iniciativa. E com Pedro não foi diferente. Imagine andar sobre as águas. Quem mais andou sobre as águas com Jesus? Que loucura! Pegar um peixe e ter moeda para pagar imposto. Meu Deus, já pensou se é hoje? Nós não ia sair aqui do rio aqui, né? Jesus diz: vai lá, pega um peixe lá e paga esse teu imposto aí. Vai lá. Que ia ter de empresário na beira desse rio aí. E várias experiências, irmão. A gente poderia pegar o livro aqui de Marcos e folhear ele inteiro e ficar falando a noite inteira das experiências. E a frustração, ela tende a ficar mais intensa conforme a intensidade que a gente vive. Pedro recebeu uma palavra. Quando Pedro soube responder através do Espírito quem Cristo era, Jesus olhou para ele e disse assim: cara, tu não é mais Simão, agora tu é Pedro, porque tu recebeu uma chave. Sempre que nós recebemos uma revelação do céu, é uma porta no céu que é aberta sobre nós. Então tu imagina, Jesus não falou isso para mais ninguém, era Pedro. Pedro foi se desenvolvendo meio que uma liderança no meio dos discípulos. Era o cara que vivia mais intensamente. E depois de ter vivido tudo isso, terem preparado a ceia, Jesus falando que iria ser entregue, o tempo inteiro falando entre linhas para eles. Chega no momento, Jesus disse: é chegada a hora. E Pedro olha para ele e diz: não, Senhor, contigo eu vou até a morte. Por quê? Porque Pedro estava vivendo intensamente aquilo ali. Não era uma mentira o que ele estava vivendo, não era ruim o que ele estava vivendo. Ele estava com o coração cheio mediante a sua vivência ao lado de Jesus. Cara, eu acho que se eu estivesse lá, eu ia dizer: Senhor, peraí, vamos fazer um momento de oração aqui, porque o Senhor não está assuntando bem. Nós vamos até a morte, Senhor.
A gente hoje lê e diz, meu Deus, como que Pedro foi quando? Mas nós, com certeza, se nós não... Meu Deus, eu conheço gente que seria muito mais escandaloso que Pedro. Diz, não, senhor, nós vamos montar uma barricada aqui, nós vamos montar um... Como é que chama aquele negócio de guerra? Um bunker aqui, nós vamos te colocar dentro e ninguém... Meu Deus, nós vamos fazer aqui um aparato de guerra aqui, ninguém vai chegar nem 500 metros de ti, cara. E Pedro foi esse cara. Eu disse, Senhor, vou contigo até a morte. E aí Jesus olha para ele e diz assim, cara, eu tenho um negócio para te dizer. E em verdade eu te digo que antes que o galo cante, tu vai me negar. Tu acha que Pedro deu bola para isso? O cara que está cheio. Aí o que acontece? Eles vão para o Getsemane, vão orar, e quem aparece? Os caras para prender Jesus. O que Pedro lembra? Tu acha que Pedro lembra da palavra de repreensão de Jesus? Pedro só lembra, cara, eu falei para ele que eu ia morrer, eu vou sacar a espada e vai ser agora. E foi aí que ele cortou a orelha do soldado mau. Jesus repreende ele mais uma vez e é preso. Então, todos debandam. O livro de João é muito rico nesses detalhes. João escreveu muita coisa sobre esse momento, desde a prisão de Jesus até a crucificação, porque ele era chegado do sumo sacerdote, então ele entrou em alguns lugares que os outros discípulos não entraram. E, para pior de Pedro, se cumpriu a palavra de Jesus, porque essa é a certeza que a gente tem, as palavras de Jesus sempre vão se cumprir na nossa vida, sendo edificadoras ou sendo exortadoras. Então temos que estar preparados para todas elas. E com Pedro não foi diferente. João entra, coloca Pedro para dentro, eles fazem uma fogueira para se esquentar, e Pedro está junto do time adversário. Pedro está dentro da cova dos leões. Jesus sendo interrogado, Jesus sendo humilhado, e Pedro olhando, tipo assim, vai. Cara, esse cara andou sobre o mar. Eu fico imaginando Pedro pensando, o que Pedro não pensou, né? Meu Deus, ele multiplicou pão, ele andou sobre o mar, ele ressuscitou morto. Meu Deus, ele fez tanta coisa. Ele não vai ficar apanhando desses caras aí o tempo todo, né? Daqui a pouco Deus vai mandar anjo, alguma coisa vai acontecer. E se eu tivesse lá, eu acho que eu pensaria isso. E ele ficou ali, eu creio que Pedro ficou ali mais de curioso, eu acho. Cara, Jesus vai fazer alguma coisa, mano. Eles nunca tinham passado por um momento adverso assim, tão intenso com Jesus. Imagina, cara, Jesus estava apanhando, Jesus estava sendo humilhado na presença deles. E aí um abençoado olha para ele e diz assim, ei, tu é do time dele, né? Ele olha assim e diz, tá aí doido, né, cara? Aquele cara lá que tá apanhando, tá maluco? Nunca vi. Aí chega uma mulher, porque a mulher é mais observadora, né? Assim, ei, tu é meio galileu, hein, mano? Tu é lá daquelas áreas de onde ele vem, né? E tu sabe que lá não vem nada de bom de lá. Então, no mínimo, tu é um deles mesmo, né? Aí o livro de João relata um detalhe extraordinário. Um parente do soldado Malcolm olha para ele e diz assim, cara, eu te vi lá, cortando a orelha do cara. Certamente tu deu. Não tinha como negar mais. Pedro não tinha mais como negar. Era um cara acusando ele sobre algo que ele tinha feito. O Biá tinha até sangue na roupa. E aí ele esbraveja, ele diz, não, cara, e o galo canta. A Bíblia relata que quando o galo canta, imagina a cena, irmão. Jesus apanhando, o galo cantando, Jesus para, olha para ele e a ficha cai. Cara, e não é que Jesus tinha razão. A Bíblia diz que ele sai dali chorar amargamente. Ele não ficou frustrado, ele não ficou triste, ele ficou desesperado. Porque Pedro não sabia mais o que ia acontecer.
Porque na sua mente humana, aquilo ali era o fim. O que Jesus vinha falando para eles? Se você ler o livro de João, do capítulo 13 em diante, todos os momentos Jesus está instruindo eles na ceia. São mais de 8 capítulos que Jesus está falando só na ceia. Imagina a quantidade e riqueza de informação. E aí? Você acha que Pedro, olhando aquele cenário, ele iria ver anjo? Ele iria conseguir ver algo de bom? Tendo negado o seu melhor amigo? Imagina o filme que passou na mente de Pedro, quando Jesus olhou para ele ensanguentado, abatido, apanhando, sendo humilhado. Imagina o filme. Eu fico imaginando que uma fração de segundos, os 3 anos de amizade deles passou assim na mente dele, assim, ó. Cara, o que eu fiz? E a Bíblia diz que ele saiu chorar amargamente. E é exatamente nesse lugar que eu cheguei. Porque quando nós temos palavras e estamos executando essas palavras, irmão, pode levantar principado, potestade. Irmão, a gente fez coisas em Penha que eram extraordinárias. Um belo dia à noite, à tarde nós preparávamos o que hoje é o Ele Está à Mesa, a gente fazia lá na igreja a partir das 5 horas da tarde. Nós tínhamos uma cozinha industrial, então todo domingo, 5 horas da tarde, ia uma equipe para a igreja, abria a parte social que era atrás, começava a fazer comida, e 6 horas começava a chegar os moradores de rua. E eles tomavam banho, tinham banheiro, tinha roupa, tinha tudo. E aquele pessoal começou a conviver ali. E um belo dia, lá pelas umas 7 horas da noite, tipo eu já me preparando, já estava no manto para pregar e tal, chegou uma mulher, chovendo, chegou uma mulher com uma criança. E tipo assim, ela a uns 10 passos de mim, o bafo de cana já tinha chegado antes. E eu olhei ela com aquela criança, uma criança que eu acho que não tinha 1 ano de idade. De noite, chovendo, numa bicicleta, a criança suja, um cheiro horrível. Aquilo, eu fiquei em choque. Eu esqueci até que eu ia pregar. Eu peguei a criança do colo dela, e quando eu abracei a criança, que eu peguei a criança no colo, ela olhou para mim de longe e disse assim: tu não vai tirar o meu filho de mim. Eu não tinha falado nada para ela. Eu disse para ela: tu já perdeu o teu filho faz muito tempo, não sou eu que vou tirar. E ali começou o embate, 7 horas da noite, 7h10, 7h15. Daqui a pouco vem polícia na igreja, daqui a pouco vem conselho tutelar na igreja, daqui a pouco aquela mulher começa a ameaçar os cooperadores de morte dentro da igreja. Irmão, e foi uma glória. Foi uma glória. A pastora Leonice cuidou dessa mulher, essa mulher se internou, a filha foi para o abrigo, uma história linda. Só que na hora, tu não quer nem saber, porque Deus está contigo, irmão. Tu está por uma boa causa. E tu sabe, a Bíblia diz que nós não seremos desamparados. Não há quem pratique a justiça do Senhor e seja desamparado nessa terra. Ainda que pareça que não vai dar certo, mas quem está com o Senhor tem plena convicção que vai dar. E aquela noite não foi diferente, deu tudo certo. A mulher que primeiro queria matar a gente, depois agradeceu a gente por ter cuidado do filho, por ter arrumado um lugar para ela se internar. E é assim que funciona. Quando a gente está fazendo, a gente não está olhando para lugar nenhum, senão para o alvo. É por isso que nós não podemos parar de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que a Bíblia diz: não largue o arado. Irmão, não é para não largar o arado porque o arado vai ficar parado. A Bíblia diz que se eu e você não nos apresentarmos, socorro, livramento vai vir de outra parte. O arado que eu e você largarmos, alguém vai passar a mão e vai puxar. O problema não é o arado, o problema é eu e você. O problema é a distância que começa a se criar entre nós e o propósito, entre nós e a promessa, entre nós e o autor da promessa.
Que espaço é esse, pastor? É a frustração. O que é frustração? É a tristeza de não ter mais esperança de realização de um sonho que tu teve. Não, cara, nós vamos... Meu Deus, final do ano que vem nós nem vamos mais estar aqui, nós vamos estar numa igreja aí para 1000 membros e pai, daqui a pouco acontece... Cara, estava numa igreja de 150, agora não tem mais nada. E o problema não é a frustração em si. O problema é o que passa na nossa mente mediante a frustração. Por quê? Porque nós somos especialistas em querer encontrar um culpado. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito: não julguem para não serem julgados. Não meçam, porque na mesma medida que vocês medirem, vocês vão ser medidos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós, quando encontramos um momento de adversidade, a nossa primeira atitude qual é? Cara, o que aconteceu? Não, peraí. Não, calma aí, cara. Nós precisamos rever, nós vamos estudar. Cara, já deu errado. Foca na solução, não mais no problema. O problema já aconteceu. Pastor, tu não sabe, meu marido, meu Deus do céu. Irmã, o que está acontecendo, todo mundo vê. Agora, tu estás enxergando o que Deus quer fazer na tua casa? Pastor, eu já fiz muita coisa na igreja e pastor, eu me frustrei. Tá, aconteceu, não é uma verdade, não é uma mentira, mas tu consegue ainda enxergar que aquele que prometeu é fiel para cumprir? Que Deus não mente, que Deus não se atrasa, que Deus é longânimo. Por que Deus é longânimo? Por causa de nós, mano. Eu fico imaginando se eu não tivesse me desviado com 12 anos. Se eu tivesse entrado naqueles dias do Salmo 139. Quantos anos eu perdi? Quem perdeu fui eu. E Deus, como Ele é longânimo, Ele está sempre pronto a recalcular a nossa rota. Quando nós nos arrependemos, nós estamos indo num determinado sentido da nossa vida. O arrependimento é um pendimento, é mudar a rota. E quando nós reconhecemos isso na presença do Senhor, automaticamente a gente começa a entrar nos seus atos novamente. Então, ele começa a dizer: opa, olha aí, ele está voltando, olha que bênção. É assim que aconteceu com o filho pródigo pegou o que tinha, saiu de casa, e o pai ficou lá. O pai saiu de casa? Não, o pai ficou lá, tinha a casa. O pai jamais deixa de ser o pai. E ele foi, quando ele foi, se lascou. Quando voltou, o que o pai dele fez? Ele perdeu o tempo, mas quando ele voltou como ele havia saído, como filho. É assim comigo, com você. E com as nossas promessas também são assim. Então, se aconteceu algo na tua vida que te tirou de um lugar que te trazia alegria, cara, era demais. Tem esperança. Porque a Bíblia diz que ela não nos decepciona. O livro de Romanos diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. E essa não nos decepciona. Só que agora é tudo muito bonito, tudo muito querido, tudo muito fácil de falar. Mas e quando a gente está no processo de restauração? Quando Pedro nega Jesus, quando ele sai, você imagina Pedro de longe vendo tudo aquilo? A Bíblia não relata, mas eu fico imaginando, Pedro não deve ter ido longe o suficiente para não acompanhar. E Pedro sai. E onde Pedro vai? Pedro volta ao mesmo lugar que ele estava quando Jesus o encontrou. Essa é uma das nossas maiores fugas. Quando nós estamos fazendo algo e o que nós estamos fazendo dá errado,
a nossa primeira atitude é voltar a fazer aquilo que a gente sabe fazer. Por quê? Massagem. Não, nisso daqui eu sou bom. Aquele lá... Cara, até Deus queria aquele negócio ali, mas tipo assim, era muito difícil, eu acho que não era para mim, acho que, né? Sei lá, deixa eu fazer isso daqui. E aí isso daqui, às vezes, nos separa. Às vezes nos coloca num lugar onde Deus já queria e já nos tirou. Deus não quer nós lá. E não é porque as coisas deram errado que foi errado. Você conseguiu entender? Porque para nós deu errado, mas para Deus é um processo. Vamos pegar o exemplo do vaso. Tu pega um vaso, vai restaurar o vaso. Tu não vai meter uma lixa? Já pensou alguém te esfregando? Passando os produtos corrosivos para tirar tudo? Isso é o processo. Limpar as vestes, tomar um banho. Não tem aquele negócio assim, talvez só aconteceu comigo. Um dia mal, o que mais tu quer fazer é chegar em casa e tomar um banho. Porque a gente acha que a água vai levar tudo embora. É, não é verdade? Nós temos essa mentalidade. Isso não é pecado. Isso é a nossa humanidade. É assim que nós somos. Porém, irmãos, nós não podemos perder a esperança. Porque foi a esperança que colocou Pedro nesse lugar e fez ele ouvir pela segunda vez de Jesus: segue. Nós só vamos viver o que Deus tem para a nossa vida se nós estivermos perto o suficiente dele para ouvir o que ele tem para nos falar. Você entende? Oh, imagina quanta coisa Jesus queria falar para Pedro ressuscitado. E Jesus já chegou, quando houve o encontro deles na praia, Jesus ressuscitou, apareceu e tal, e Pedro disse: eu vou pescar. E os discípulos olharam para eles assim: cara, nós vamos também. Cara, eles deviam ser muito ruins de pesca, né? Porque não pegaram nada de novo. Mas Jesus estava lá na beira da praia. Jesus estava na beira da praia e disse assim: filhinhos, vamos fazer um churras aí. O que vocês pegaram para comer? Nada, senhor, não pegamos nada. E aí aquela mesma voz, porque Jesus não muda. Joga a rede do lado direito. Jesus já havia ensinado. Nós já temos o passo a passo do Senhor. Ele faz nova todas as coisas, ele não faz coisas novas. Jesus é especialista em restauração, porque ele pega e nos tira do monturo, ele nos tira do meio do lamaçal do pecado. Ele não me transformou em uma outra criatura, ele me restaurou. E foi assim que aconteceu com você também. E Jesus ensina Pedro a pescar de novo. E quando João fala para Pedro assim: cara, é ele. Imediatamente, o Pedro voltou. A Bíblia diz que ele só botou uma roupa e pulou na água. E nadou 100 metros. A gente nadar 100 metros dentro da piscina é legal, mas no mar? E ele foi até a presença de Jesus. E quando ele chega na presença de Jesus, eles jantam. Então começa uma das conversas mais lindas e edificantes que existe na Bíblia. De Deus, o Criador do universo, olhando para a sua criatura e lhe dando uma lição de restauração. Tanto para Pedro quanto para nós. A Bíblia diz que a nós foi dado o ministério da reconciliação e Jesus iria ensinar isso na prática para Pedro. Você lembra que Pedro certa vez olhou para Jesus e disse assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? É 7 vezes, é? Jesus olha para ele e diz: não, mano, é 70 vezes 7 vezes por dia, e te agarra nele e vai para a glória junto.
Jesus estava prestes a ensinar uma lição para Pedro. E a conversa começa onde ela terminou. Você lembra que Pedro disse para Jesus que era o super-homem que ia na frente dele? Ninguém se manifestou, foi só Pedro que disse que iria morrer no lugar de Jesus. E a primeira frase de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me amas mais do que eles? Jesus não estava repreendendo ele. Jesus não estava humilhando ele. Jesus estava colocando ele no lugar dele. Dizendo assim: não foi pecado que tu fez, cara. Tu falou que tu me ama mais do que todos eles. Tu iria morrer por mim. Eu entendi o que tu falou. Eu entendi. Eu sei que é a humanidade de vocês gritando. Eu sei que é a impulsividade do momento. Eu sei. E Pedro olha para Jesus e diz: não, Senhor, eu te amo. E pela segunda vez Jesus fala com ele, pela terceira vez. Por quê? Porque 3 vezes Pedro negou. Isso nos comprova que todas as vezes que nós caímos, o Senhor vai nos levantar. Jesus nunca vai errar conta, irmão. Nunca. Não existe nada na nossa vida que vai ficar para trás com Jesus. Se nós estivermos dispostos a entregar, a responder as perguntas corretas que Ele faz aos nossos corações, não existe nada na nossa vida que vai ficar para trás. Nada. E cada resposta certa de Pedro, Jesus coloca ele no lugar onde ele deveria estar. Então apacenta, então faz, então cuida. Porque é nesse lugar que eu e você devemos estar. E olhando essa história hoje é muito bonito, muito poético, muito legal, muito extraordinária. Mas você consegue imaginar o coração de Pedro dando aquelas braçadas na água, chegando perto daquele que havia acabado de negar? Nós nunca podemos perder a esperança de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. E não importa quantas vezes eu e você erramos, Deus sempre vai nos perdoar. Pastor, está liberado? É tu que decide onde tu quer andar. Se é em pecado ou em novidade de vida. Não é porque Deus sempre vai nos perdoar que a gente vai andar por aí pecando, não. A gente precisa aproveitar as oportunidades. E foi exatamente o que Pedro fez. Você consegue imaginar aquele Pedro com a espada na mão pregando em Atos 2? Tudo é um processo. Tu consegue imaginar aquele cara que sempre colocava os pés pela mão, parando na frente de uma multidão, porque assim, foi 3.000 almas que ele ganhou, então assim, vamos colocar por baixo, talvez, sei lá, umas 10.000 pessoas que ele estava pregando. Consegue imaginar aquele cara, Jesus, não ia sair nada. Naquele momento, Jesus reposicionou ele, porque Jesus tinha dito para ele: Pedro, quando tu se converteres... Cara, Pedro andava com Jesus e não era convertido. Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Não era porque Pedro era especial, é porque Pedro tinha uma missão. A missão não nos torna especiais. A missão nos proporciona fazer algo especial. E eu entendi isso. Por várias vezes, um quadro depressivo,
E Deus sempre jogando a bola para mim. Vamos lá, meu filho, vamos jogar. Vamos para frente. Coisas extraordinárias aconteceram comigo nesse período, de quando eu fechei a igreja até o dia de hoje. Coisas extraordinárias que nunca tinham acontecido na minha vida. Mas a minha mente estava onde? Tu é seguidor de Jesus? Nunca vi. Tu era o pastor da igreja de... Meu irmão, eu passo na frente daquela igreja todo dia. Até hoje. Até hoje. Ah, tu é do CI? Ah, sim. Tu mora onde? Eu moro em Penha, mas a igreja é em Navegante. Não, mas tem um CI Penha no Instagram. Está lá até hoje? Irmão, quando a gente está focado em cavar um buraco, pode ter o maior refletor do mundo sobre a nossa cabeça. Nós só vamos olhar para baixo. E nós vamos continuar cavando. Porque de certa forma isso alimenta a nossa alma. Porque é o que nós estamos vendo. É aquilo que nós estamos presenciando. E o Senhor me deu uma palavra. Da mesma forma que Ele deu a palavra para Pedro. E eu não sei te dizer o que aconteceu. Eu só sei te dizer que a mesma fé louca que eu tinha há 2 anos atrás está dentro de mim de novo. Não é uma autoproclamação para viver algo novo. Não é. É o testemunho do poder de Deus na nossa vida. E hoje, aqui pregando para ti, tá top demais, né? Vamos até passar no YouTube. Mas há 6 meses, era um buraco. Se você está passando um processo, tenha fé. Tenha esperança. Se Deus um dia falou algo para você, tenha plena convicção que isso vai acontecer. Ande do lado de pessoas que te querem bem. Ande do lado de pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita e até em coisa que tu não está acreditando mais. Não se distancie. A maneira em que o inimigo ganha a guerra muitas vezes não é matando o adversário, é isolando ele. Ele fica uma vítima muito mais fácil. Às vezes o adversário nem morre, começa a falar para um monte de gente: essa guerra aí já foi, nego, vamos embora, acabou. Derrota na certa. Tu não vai voltar? Não, tá aí doido? Vou morrer, vamos embora. Mas quando nós estamos do lado do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos, irmão, pode ter um gigante na tua frente. Você vai olhar e dizer: cara, eu preciso só de uma pedra. Onde é que tem uma pedra? Deixa eu pegar uma pedra aqui, deixa. Uma pedra? Não importa. Não importa. Porque Deus só vai poder fazer através de nós se Ele fizer em nós, irmãos. Deus nos capacita e nós recebemos autoridade para falar de algo que a gente viveu, não que a gente escutou. Então, se tu tens passado lutas em alguma área da tua vida, se aperfeiçoa, porque há uma grande probabilidade de Deus querer te usar exatamente nessa área. Deus vai te autorizar a você falar, e quando você falar, é o poder de Deus se aperfeiçoando naquilo que um dia foi tua fraqueza.
Como que eu vou chegar, talvez daqui um tempo, para um pastor que está começando, frustrado, depressivo, desanimado, quase se desviando, e dizer, cara, é só um processo. Eu vou rir da cara dele, mas ele vai estar chorando. Mas a autoridade que eu tenho para falar disso, com certeza, há uma grande chance daquele homem se colocar de pé. Assim é no teu trabalho, assim é no casamento, assim é com os nossos filhos, em qualquer área da nossa vida. E quando veio esse lapso de fé dentro de mim, a primeira pessoa que eu fui agradecer foi a minha esposa. Eu sei que meus amigos nunca me abandonaram, mas amigo não está contigo 24 horas por dia. Não dorme contigo. Não vê tu acordar chato e dormir ranzinza todo dia. Não vê. Não vê tu quase se desviando. E nunca me apontou. Me mandava versículo bíblico quase todo dia. Eu dizia, meu Deus, ela está me evangelizando. Que raiva desse negócio. Ela faz o devocional dela e mandava para mim. Eu disse, eu não quero ler esse negócio, cara. Não quero saber disso aí. Sabe para onde eu fui? Eu voltei a fazer o que eu fazia. Pecou, pastor? Não. Me enfiei dentro de um carro e saí por aí dirigir. Não orava mais, não lia mais a Bíblia. Vegetando espiritualmente. Na igreja tudo bem. Tudo tranquilo. Na frente dos outros tudo tranquilo. Até porque ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. Mas é de repente. Eu falei para o Senhor, eu disse, Senhor, eu preciso de uma palavra. Deus me deu essa palavra. A restauração de Pedro. Que hoje é a restauração do Maico. Pode ser a tua restauração. Eu não sei em qual área da tua vida talvez você tenha se desanimado, tenha saído, tenha parado. Mas eu posso dizer para você com todas as letras, se esse plano é de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Não importa quanto tempo passou. Não importa o que aconteceu. Pastor, eu fazia, eu acontecia. Eu era um giraia, pastor. Você não era, você é. Você só se esqueceu por um período de tempo. Porque tudo que Deus colocou aí dentro, ainda está aí dentro. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que Deus tirou algo do reino de Deus. Deus nunca tira. Deus sempre acrescenta. E o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. O reino de Deus só cresce, ele só se expande. O reino de Deus só multiplica, ele não diminui e não divide. Aquele que não está comigo está contra mim. Então não tem. Jesus sempre quis somar. Jesus sempre quis agregar. E conosco não é diferente. Então se existe alguma área da tua vida que tu parou de fazer algo ordenado pelo próprio Senhor, em nome de Jesus, hoje, esse lugar vai ser banhado pela graça e pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Se você crer nessa palavra, se coloque de pé, por favor.